Oi, boa noite. Hoje nós temos uma live entrevista bate-papo, agora às 19 horas, né, com o autor nacional Marcelo Mourão. Eu vou aguardar ele entrar aqui para a gente poder conhecer melhor sobre ele e o livro que ele publicou também. Oi, Tiago, boa noite, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui, sempre presente nas nossas lives e também interagindo com as nossas postagens, é muito bom. Falando nisso, estou iniciando a leitura do seu livro, A Caiçara, viu? Já estou iniciando ele. Ele estava na listinha, né, de ordem. Terminei Vença e agora já estou iniciando a leitura de A Caiçara. E em breve vai sair resenha dele aqui no nosso Instagram. Cadê o nosso autor? Cadê o Marcelo? Ah, boa noite, Marcelo. Vou enviar o convite para você. Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Hoje nós temos uma live, entrevista bate-papo com o autor nacional Marcelo Mourão. Já enviei o convite para ele, agora estou esperando o Instagram responder. Oi, Marcelo. Oi, Geise. Estou aqui virando a... Tudo bem, eu vou organizar a minha aqui. também. Acabei esquecendo de pegar o fone de ouvido. Vou pegar, que o áudio fica melhor com ele. Agora que eu vi que eu tô sem fone. Eu vou... Só um segundinho. Tá certo. Prontinho, agora sim. E aí, tudo bem com você? Como é que tá de noite aí? Tá quente? Tudo bem. Não, agora, uma frente fria aqui no Rio de Janeiro deu uma esfriada no calor tórrido, né? Foi muito bom. Uma chuvinha boa, fina. Ai, E tá que tudo legal. legal. Aqui tá quente. Estou descendo É, de Goiás. você fala de onde? Goiás? Que eu não Estamos aqui me... no De centro Goiás. do país. O Que calorão aqui, legal. não tem mar para esfriar a gente, né? Que bacana. Oh, É mas tá verdade. bom, é bonito aqui também. Minha irmã está no Rio de Janeiro, Ah, em Rio das eu Ostras, eu acho. imagino. E aí, ela tá curtindo bastante, só quer saber Ah, de que praia, né? legal. Porque aqui no Goiás a gente não tem praia, né? E pra ela é novidade, só quer saber de praia. Ela já Uhum. visitou várias praias lá. É Era... muito bonito, né? Muito Que bonito. bom, que bom. O estado de vocês aí, Rio de Janeiro, é muito bonito. Então, se apresente para nós. Opa, desculpa. É. Cada canto do Brasil tem seus encantos próprios, né? A gente tem as praias e tudo, mas cada lugar tem suas Sim, mágicas, suas riquezas, né? isso, muito, O Brasil é muito muito vasto. bonito. O Cerrado é muito lindo também, né? As cachoeiras, outros parques também nacionais que nós temos por aqui. Temos cenários muito lindos. É, embora É esteja verdade. quente hoje. Mas se apresente para nós. O pessoal do Leitura com Chocolate quer te conhecer. Ah, para mim é uma grande honra estar aqui, felicidade de estar aqui conversando com um público que geralmente nós, escritores, né, ficamos muitas das vezes restritos a um certo regionalismo. Então, assim, eu converso muito com as tribos aqui poéticas e literárias do Rio. Já conversei bastante com o pessoal de São Paulo, Distrito Federal também bastante, Bahia, Paraíba bastante, sou bastante requisitado e conhecido, e Rio Grande do Sul também, parte sul, mas confesso que Goiás para mim foi uma grande alegria, o centro do Brasil para mim é um lugar que eu
preciso muito conhecer e aprender muito com vocês, não só geograficamente, mas em todas as áreas, né? Inclusive a literária, que para mim é uma novidade. Esse intercâmbio para mim é uma felicidade e uma grande honra estar aqui conversando com vocês, né? Então, quando eu recebi o convite seu, eu falei, pô, legal, que bacana. E como foi assim, final do ano, aí meu ano foi difícil por vários aspectos, a gente teve um desencontro de agendas e tudo, mas que bom que eu Que estou bom aqui hoje aqui que para deu conversar certo. Eu com fico você. feliz de você ter aceitado o nosso convite, né? Para poder vir ser entrevistado aqui e o pessoal da Leitura com Chocolate conhecer mais sobre você e sobre a sua obra também. Não sei se tem mais de uma, né? Eu vi destacada uma, mas talvez tem mais, né? Enfim. Uhum. E vai ser muito bom, muito proveitoso. O pessoal que gosta de literatura, né? O nosso público é específico para a literatura e vai ser muito bom, sim, compartilhar a experiência com você essa noite. Então, estou aqui com o seu Instagram aberto Verdade. e... Cadê? Uhum. Ah, eu acessei uma página aqui, tem várias obras. Poememe, Uhum. um livro conceitual, uma viagem pelo universo dos ventos através do exercício do poema. Nossa, que graça! Isso aqui é de sua autoria, né? Deixa eu só ver como é que eu... Verdade, é. Inclusive a marca Poememes pertence a mim porque eu entrei com uma ação dentro do INPE, né, do Instituto de Marcas e Patentes do Brasil, aí, registrando a marca Poememes, porque é um gênero poético que é bastante novo. Eu tive um lampejo, uma ideia assim de como seria de repente, porque eu já venho há um tempo me interessando muito por literatura e comunicação com os leitores atuais, né, contemporâneos. E para mim me interessava muito como é que eu poderia furar a bolha daqueles poetas. Eu estava já assim, como sempre, vivo querendo expandir o universo dos leitores. E eu estava vendo que eu estava sendo lido só por colegas da área de literatura, eu estava sendo lido pelas pessoas nas universidades, uma aqui ou ali, quer dizer, uma aqui, outra ali, que eu tivesse conhecimento mais próximo, e aquilo estava me incomodando assim, de um círculo muito fechado, e a poesia sempre vista com estigma de que é longa, chata, demorada, com textos herméticos, difíceis de serem compreendidos. E aí sempre, até hoje, eu venho, inclusive na minha tese de doutoramento, eu venho me preocupando com essa coisa da nossa linguagem, da nossa arte literária, não só poesia, mas que tipo de leitor é esse hoje que não tem mais paciência para ler um livro tão grosso, mas ao mesmo tempo a gente é surpreendido, pelo menos há uns 10 anos atrás, com as pessoas lendo Harry Potter, que são cada tijolos desse tamanho, lendo, de repente, 50 Tons de Cinza, que são obras, que é uma obra, não é fina o livro, não é fino. Então, assim, é paradoxal, mas é contraditório, mas é do campo do humano ser contraditório, paradoxal. Então, assim, eu venho há um tempo, inclusive no meu doutoramento, levando essa preocupação de por que, como o autor pode atingir maiores públicos, que tipo de público é esse que o autor dialoga, para que época ele está falando, como estruturar sua obra, levando em consideração essa recepção, levando em consideração esse leitor, né? Porque todos nós, é mentira quem diz que escreve, mas não leva o leitor em um ponto a sério ou em consideração. A gente está sempre preocupado com a recepção e quem é esse leitor, cadê o meu leitor, que leitor é esse que eu quero, será que é um nicho só que eu quero atingir, ou é, na verdade, eu quero atingir o maior número de pessoas possível, né? Eu, quando comecei a escrever, a minha intenção era escrever tanto para as pessoas mais simples, de até menos grau de instrução, até a crítica literária, que é bastante exigente e tal. É uma presunção muito grande da minha parte,
mas não custa a gente ser também um pouco presunçoso enquanto artista, né? Querer mais, bom, eu fiz um livro que deu certo, mas eu quero um outro livro, um próximo livro que expanda. Livros, como alguns autores chegam a defender, são exercícios de melhoria da tua verve artística, do teu jeito de construir artístico. Então, assim, para mim, cada livro é um aprimoramento. Com cada livro eu aprendo uma coisa nova, um desafio. Para cada livro eu estabeleço premissas, provocações a serem feitas para o leitor, porque eu sou, assim, muito ligado ao vanguardismo. Eu quero, por exemplo, com Poememes eu quis misturar a linguagem do meme, né, humorística, satírica, rápida, imagética, com a linguagem dos versos, né, que os versos se distribuíssem num meme, o meme e a poética, as duas linguagens se fundissem. E a princípio pensei que não ia dar certo esse tipo de experimentalismo, mas conforme foi dando certo, fazia eu falei, deixa eu pegar um meme antigo e refazer em forma de poética. E, inclusive, descobri na minha pesquisa sobre memes que havia memes brincando muito com versinhos e com rimas. E aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça, como é que seria, né? E aí comecei a descobrir comigo mesmo essa possibilidade. Eu falei, poxa, eu tenho que entender muito bem o que é o meme e como ele se faz e se forma, para poder ver como eu posso fundir uma coisa com outra e dar certo, né? A princípio foi assim, um pisar, que era uma coisa muito nova. Eu falei, pô, será que isso vai dar caldo, né? Vai dar para levar adiante? E eu fiquei muito feliz, porque com os poememes eu comecei a ser lido pelas crianças, é muito colorido, então às vezes o pai estava lá, um amigo meu, autor, estava lendo, e a criança, o filho, pegava, mas que coisa doida aqui, o cara na capa, de cartola, um mágico. Aí criança de 4 anos lendo, o avô ficou surpreso, né, meu amigo, poeta. Falou, mas meu neto se interessou. Eu falei, são os desenhos, são a parte da... Então essa linguagem condensada, me parece que foi um caminho interessante que eu trilhei dentro de uma sociedade que hoje em dia condensa, resume, é muito da velocidade, é muito do instantâneo e do TikTok, né? Você vê que tem certas músicas que hoje em dia tem 1 minuto e meio, tem 1 minuto só de duração. A gente está vivendo um mundo muito, cada vez mais Sim, doido e muito veloz, né? interessante e criativo, né? Isso, de você trazer. E a gente vê uma Uhum. característica muito brasileira também, porque é do brasileiro ser uma pessoa calorosa e criativa, né? Então, essa junção dos poemas, que é algo que acompanha a literatura há séculos e séculos, né? Que é algo que, como você falou, existem poemas muito complexos, né? Que às vezes as pessoas até têm um pouco de preguiça por conta do tamanho, da complexidade Uhum. das palavras e das metáforas, mas você trazer isso para uma forma de meme, porque o Uhum. brasileiro, a nossa terra, ela gosta de diversão, né? Gosta de rir, é tão bom rir, né? Então você traz isso e conquista dessa Uhum. forma novos O leitores, né? Nelson, Para esse gênero, vamos supor que é um gênero, né? O Poememes verdade, é algo diferente, é a primeira vez que eu ouço falar, confesso. sim, se tornou um gênero novo dentro da poesia, se tornou assim. Eu tive essa sorte, esse lampejo, essa iluminação de chegar a esse ponto. Eu sei que no exterior, eu fui pesquisar a fundo, existem antecedendo a mim formas que não chegam a ser poememes, mas que já tentavam aliar imagem com discurso. Porém, nos poememes, quando assim, uma coisa que eu percebi que foi acontecendo e virou assim uma regra de feitura dos poememes, você não pode, aquele texto sozinho não pode ter sobrevivência sem a imagem reforçando, alicerçando. Quer dizer, o amálgama tem que ser tão perfeito que a imagem sozinha não signifique nada e o texto sozinho também não tenha grande força, não tenha significação quase nenhuma. Os dois juntos, sim, formam assim uma simbiose tão profunda e forte que aí você vê a força ali na imagem junto com o texto. Sem imagem, o texto não resolve, e o texto sem a imagem e a imagem sem o texto não se resolvem, mas quando os dois se juntam, sim, forma
o objeto literário, né, de certa forma vanguardista, que até hoje a poética visual é uma poética muito marginalizada, muito pouco estudada, muito deixada de lado, né, que as pessoas sempre ficam nessa, não, mas isso seria um quadro, não, mas isso seria uma charge, não, mas isso seria um fotopoema. Por isso mesmo é que eu faço questão de diferenciar que é um fotopoema do que um poememe, que não é a mesmíssima coisa, são diferentes. Na fotopoema, por exemplo, você tem a imagem ilustrando o poema, ou seja, o que o poema diz está na imagem. A imagem da ilustração ao poema, não da complementação de sentido. E já no poemêmios, não, os dois, a imagem e o texto juntos é que formam sentido. Um sem o outro não existe sentido. E essa parte lúdica, né, atrai, né? Atrai. Além de, claro, complementar, igual você disse, né? De complementar, que um sem o outro talvez não teria o mesmo sentido, provavelmente não teria o mesmo sentido como você explanou, mas acaba atraindo também, principalmente criança, né? Que são os leitores que a gente quer atingir hoje em dia. A gente quer formar novos leitores, então começa da infância, acredito. Sim. Não, fez grande sucesso, porque depois eu até explico como é que eu também fiz uma experimentação, inclusive de distribuição do livro, né? Depois eu vou falar sobre isso, se você quiser. Mas, assim, a experimentação deu tão certo que houve, assim, de imediato, um atrair demais a curiosidade das pessoas. Tanto é que professores, por exemplo, uma professora do Piauí conseguiu fazer seus alunos lerem a partir dos poememes. E chegou também, como ela também alfabetiza, chegou a alfabetizar pessoas a partir dos memes, dos poememes. Uma professora do Rio Grande do Sul me pediu para usar nas aulas, lá com sexta série, oitava série, nono ano. Eu cedi, pode usar. E aí deu aula sobre isso. As universidades começaram pessoas a palestrar. Parece em desenvolvimento agora, não sei se a pessoa mudou o tema, mas tem em desenvolvimento uma dissertação de mestrado já tratando das novas mídias poéticas e mídias, e fala do poememes num capítulo só. Tem um livro da Leila Mícolis, que é uma poeta dos anos 70, que ela está trabalhando também com as novas linguagens e inclui o poememes. Então, assim, poememes abriu muito o raio de interesse das pessoas, assim, da pessoa com mais idade até a criança de 4 anos. Foi uma coisa engraçada que o meu amigo, poeta, falou assim, engraçado, meu neto olhou a imagem da capa, viu, porque eu muitas das vezes apareço eu entro nos poememes como, assim, meio Hitchcock entrava nos filmes, né? Eu entro no meio do poememes, como eu falei assim, bom, não vou usar a imagem de ninguém para não correr o risco de ser processado por direitos autorais de imagem, uso indevido da imagem. Eu mesmo ser o cara que vai entrar ali fazendo a gozação, a piada, sendo ridicularizado também, né, me permitir ser. Então eu entrei ali e tem o primeiro poememes que aparece no livro, eu surjo no meio, assim, é um poememes que fala sobre a descrença no amor líquido, amor contemporâneo, e fala sobre a minha descrença no amor atual. E eu apareço aparece primeiro o símbolo, né, do amor, né, o coração, aí fica amor, aí eu brinco com a palavra morreu, ou seja, o coração se quebra, eu sou engolido, sou mastigado pelo amor. Então, até o nome do poememes é amortecedor, tá parecendo ao contrário, mas é amor, aliás, não é amortecedor, né, é amortecedor, né, eu brinco com a palavra amortecedor. E aí o neto do meu amigo disse assim, mas peraí, como é que pode o mesmo personagem que aparece como um mágico, ele com 4 aninhos? Vovô, como é que pode ser o mágico? O mágico é comido pelo coração, mas ele é mágico, quer dizer, aí eu falei, poxa, que bacana, né, pensar da criança. Se o cara é mágico, ele tinha que se salvar na hora H com a varinha de condão, com uma mágica sumida ali e não ser comido, né? Como é que ele é derrotado? Como é que ele acabou sendo derrotado pelo coração? Então, quer dizer, como é que a criança começou a fazer ilações e ligações
da capa com o primeiro poememes onde o tal mágico é derrotado, né? Então achei isso mal barato. Então, como um gênero literário que eu venho desenvolvendo, que eu criei e que vem desenvolvendo muito lúdico, a criança se atrai demais pelas cores, pela brincadeira com as palavras e os sentidos das palavras. Então foi muito legal, porque a juventude também gostou. Tem poememas que já são mais para adultos, sabe? Que fala de coisas sexuais. E aí um amigo meu falou, poxa, investe mais na literatura infantil, que as crianças adoraram os poememas. Aí eu falei, não, eu tô com uma ideia aqui de uns personagens e tal, vou fazer um poememes especial, Isso, futuramente faz lançar um algo só livro. para E aí elas, né? descobri Algo que não uma vai coisa que eu ter queria um muito, que era conteúdo escrever. mais adulto, né? Algo mais específico, porque daí pode transitar livremente, né? Nas bibliotecas e ser indicado para as crianças, quem sabe das escolas também, né? Que é igual você falou, teve muitos professores que aderiram, Exato. inclusive para a alfabetização. Então, eu super apoio, eu acho muito interessante. E é algo dinâmico, né? A criança gosta de Sim, tem coisas poememas aqui dinâmicas e misturados. atrativas, assim. Sim, tem poememas misturados que são mais adultos, não são tão infantis. Mas como eu estava tateando uma arte, digamos, nova, eu falei assim, ué, eu não tive a noção. Quer dizer, eu queria alargar o público, eu queria conversar com mais gente, eu queria popificar a minha poética, mas porque eu tenho livros com poemas em estrofes, só discursivos, só em versos, mas eu queria amplificar com imagens, eu queria fazer camisetas, eu queria popificar mesmo a poética. Tem poemas aqui que são quase que aforismos de dizer. Tem um poema memes aqui político que eu falo que aqueles o pior, esse podia ser uma camiseta, ó. Teleguiado. O pior robô que há é aquele que se deixou programar, né? Então podia ser uma camiseta com esse desenho aí que eu fiz e com esses dizeres, né? Então, assim, são coisas que... então, por exemplo, tem esse aqui, ó. Podia virar uma camiseta também. Sub-Zero. Amar sem ser amado é pior... Como é que é? É tão broxante quanto um filme pornô dublado. Então você vê que esse não é uma linguagem infantil, né? Mas eu não sabia que as crianças iam gostar tanto. Né? Veio Agora você misturado tem esse assim, a termômetro, coisa que a né? E, criança enfim, gostava. pode separar. Quem sabe cria É. um mais voltado para as crianças, né? Com conteúdo dedicado às crianças, e outro mais voltado para o público adulto, né? E consegue, dessa forma, ainda atingir os dois públicos, que era a sua pretensão, né? Atingir amplamente os leitores aí. Muito bom. Eu tô com ele aberto aqui. Inclusive Isso, é um eu desejo consegui antigo. abrir. Opa. Inclusive é um desejo Sim, antigo. É um desejo antigo escrever para as crianças. É um desafio muito... Eu acho que é mais difícil a literatura é escrever para as crianças. Justamente porque há muito tempo que, embora eu tenha tido filha e tudo, mas há muito tempo que ela já está adulta, né? Então, quer dizer, eu não tenho contato com o universo infantil há muito tempo, então preciso eu talvez fazer uma regressão para lembrar como é que eram as minhas sensações. Mas já tem um tema e tudo na minha cabeça arquivado que vai dar um livro muito legal. Mas você falou assim sobre o brasileiro ser muito piadista, engraçado. O Nelson Rodrigues sempre dizia, e ele disse numa entrevista que tem até no YouTube, muito legal a entrevista dele com Otto Lara Rezende, ele brincava muito com Otto Lara Rezende. Ele chegou o nível de gozação do Nelson Rodrigues era tão grande, né, não só dramático, que a gente pensa no Nelson muito aquelas tragédias suburbanas, e ele colocando a tragédia grega trazendo aquela coisa que ele foi também repórter policial, então aquela coisa do trágico para o Brasil, aquela coisa trágica brasileira, dizer, não, o Nelson só falava coisas sérias. Nelson era um gozador, um piadista imenso. Ele chegou a fazer uma peça que ele botou bonitinha, mas ordinária. E sacanamente, né, ele botou assim, ou Otto Lara Rezende. E o Otto ficou, nessa entrevista, ele falou assim, pô, mas você é tão safado, tão sacana. E ele dando risada, né? E você me botou o meu nome como subtítulo ou segundo título possível de uma peça que é uma coisa assim das mais... Então, quer dizer, eu fico
pensando, pô, como é que o cara teve a coragem, a ousadia, o tupete, ou Otto Lara Rezende, que tinha uma coisa, agora uma piada entre amigos virou uma coisa oficial, né? Ele oficializou. Mas todo mundo conhece como Bonitinha, mais ordinária. E ele fala uma coisa muito engraçada, o Nelson tem uns aforismos muito engraçados, né? Engraçados. E ele falou uma coisa engraçadíssima, ele falou assim, o Otto, o brasileiro tem piada para tudo, pode acontecer o maior acidente, a maior tragédia, o brasileiro não dá poucos segundos ou minutos, o brasileiro já tem uma piada pronta para aquilo. Então a gente no Brasil convive com tanta tragédia, tanta dificuldade, que o povo tem que levar e conseguir levando a vida no humor e rindo das coisas, senão acaba assim, eu acho que até explodindo, né? Detonando o E faz parte da emocional da pessoa. criatividade dele também, né? Eu acho. Você comparar capas de livros que vêm para o Brasil, de livros estrangeiros. Chega aqui no Brasil, o capista faz uma capa que ganha de 10-0 na capa do estrangeiro. Tanto que o brasileiro, ele é artista, ele é criativo, né? Ele tem, não sei, tem algo. Eu admiro demais. Admiro muito. Eu consegui abrir o teu trabalho aqui do Poememes, achei muito bonitinho. A girafa. Se o amor fosse um bicho, podia ser uma girafa. Bela, forte, altaneira, esguia de pescoço tão comprido que parece chegar ao céu, sem de fato nunca ter ido. Muito legal as mensagens aqui, os poeminhas, né? Poememes, como poememes, né? Vou respeitar o teu gênero, você criou, agora eu vou ter que saber também identificar ali, né, quando eu identificar um poememes, né, mas até então é só o seu trabalho que a gente tem de poememes aqui no Brasil, ou você já sabe de algum outro escritor que está trabalhando nesse sentido? Não, Porque não, só o meu mesmo, só o patenteou, né, meu. a Eu marca, né? fui criador e pioneiro. Mas eu não, mas eu não fico ciumento não. Quem quiser fazer, tentar e seguir com o gênero em frente, eu não quero que o gênero morra comigo ou que só eu faça, não. Podem fazer à vontade, que eu acho muito assim. Pode ser também que às vezes a pessoa às vezes começando a fazer um determinado gênero é só como um exercício para de repente a própria pessoa inventar uma outra possibilidade de gênero ou outros caminhos poéticos. Poesia é uma arte literária, é o que eu acredito. Não sei, não é querer também me valorizar, assim, o poeta quer se valorizar mais que os outros romancistas ou contistas, mas me parece que o poeta, ele, pelo menos penso, que ele tem assim um grau de criatividade, um alargamento, um esgarçamento do gênero que me parece, o vanguardismo me parece muitas das vezes mais coisa do poeta, assim, da ousadia do que dos outros gêneros. Muito embora tenha experiências também na área do romance, também fantásticas, né? Você vê Machado, quando lança Memórias Póstumas, é um defunto autor, o defunto que narra suas... Quer dizer, não se tinha feito aquilo, né? Pô, um cara, o narrador é um defunto, quer dizer, ele já viveu, contar a história do fim para o início, quer dizer, o normal era a linearidade, né? Contar desde quando começa a história do personagem até quando termina. Não, ele começa do fim para o início. Quer dizer, essa reversão, esse fazer diferente é muito interessante. Você tem, por exemplo, o anti-romance da década de 70. Eu lembro, por exemplo, sempre teve muitos autores indo por esse caminho, né? Mas a Anna Hatter, de Portugal, fazendo o Mestre, que é um romance assim, onde começa com um narrador, passa para outro narrador, depois passa para outro. Ela chega a um dos narradores do romance, são vários narradores, ser um cachorro narrando. Então, assim, é essa ousadia que eu acho interessante, independente de ser poeta ou não, mas eu acho que o autor precisa ter deixar a sua criatividade solta a ponto de repente tentar fazer algo que seja ou soe, ou pareça novo, ou tente, porque eu acho que são tanta gente escrevendo no Brasil, seja romance, conto, que se você quiser algum tipo de destaque ou algum tipo de menção, acho que você tem que ir em busca de uma dicção diferente, nova, interessante, sei lá, porque, por exemplo, poetas, um site da Leila Miklos, por exemplo, o Blocos Online,
Ela disse para mim: Marcelo, eu parei de contar em 10 mil poetas no Brasil. Eu falei: nossa senhora. E nesse mar de poetas aí, como é que a gente, Se né, destacar. tenta ser lido, ou tenta se destacar, chamar atenção, né? E esse eu acho que foi o grande desafio: como fazer uma literatura muito minha, muito personalizada, né, que eu creio que eu consegui, mas de uma forma que eu consiga fazer algo que pareça ou seja diferente, pelo menos, e que deixe muita curiosidade nas pessoas de querer conhecer a minha Isso, eu literatura, fazer acredito que assim, foi vou em busca, quero ler, Isso, eu acredito que fiquei é um projeto curioso. muito inteligente, porque você olhou bem para o Brasil, né? E para a atualidade também, que as pessoas, muitas pessoas, principalmente essas gerações mais novas, não têm mais tanta paciência, ficar lendo textos muito robustos e, enfim, é o dinamismo, igual você falou mesmo, a velocidade das informações e do TikTok, das atrações também. Então, como competir com isso, né? Como ganhar a atenção de novos leitores ou dessa geração nova aí por meio da literatura? Porque a literatura é algo fundamental para o ser humano, né? Então, Sim, como fazer, atrair eles ali para a literatura, fazer sim. com que eles se divirtam, porque eles querem se divertir, a verdade é essa, eles querem coisa ali que vai dar dopamina no cérebro ali, eles vão se divertir, vão dar risada, mas eles, quando às vezes eles pensam assim, igual eu falo para minha filha tem 10 anos, eu falo para ela: Alice, pega um livro, deixa esse celular e pega um livro. Ah, não, mãe, aí lê, ah, é só mais essa página, ou só mais esse parágrafo, enfim, eles estão tão viciados em diversões que não fazem eles pensar tanto, que já vem pronto ali, é só receber, 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 que não se desafiam a pegar um texto para poder interpretar e estudar mais, enfim. E você trazendo esse formato de literatura aí, que, ao meu ver, atinge sim diversas idades, mas é algo, eu achei algo sensacional para essa geração mais nova e sem paciência com as coisas e que gostam muito dessas atrações mais rápidas, mais curtas, porque são curtos, tem imagem, tem essa forma lúdica, né? São curtos, e também é engraçado, né? É engraçado, então poememes, o próprio nome já diz, né? Eu achei, tipo assim, de uma maestria essa ideia. Sinceramente, eu achei sensacional, muito bom. Principalmente para essa geração mais nova aí, se encantar pela literatura, porque daí eles passam a ler isso aqui e daqui a pouco eles estão lendo algo mais complexo, né? Ou algo mais longo um pouquinho, né? Aí estão lendo um quadrinho. A minha filha, por É exemplo, ela verdade. prefere quadrinhos. Eu não consegui fazer ela ler um livro só de texto ainda inteiro. A não ser aqueles infantilzinhos, pequenininho, bem pequenininho, né? Mas esses livros mais longos eu não consegui fazer ela ler ainda. Mas ela gosta de quadrinhos, então eu já fico um pouco mais tranquila para ela gostar, pelo menos, de quadrinhos, né? Porque é por conta das imagens, né? E na Com diversão. É a questão certeza. do público mesmo, né? De atrair o público. Não, e todos nós escritores começamos pelos quadrinhos, eu acredito, porque vários amigos escritores que eu pergunto, eles sempre falam nos quadrinhos como um começo, né, de narrativa, de uma narrativa muito mais imagética do que de palavras, né, mais assim palatável para a criança, os quadrinhos como narrativa, assim, como sequência narrativa. Então, assim, até hoje existe um debate muito forte sobre se quadrinhos é literatura ou não, né? É um debate assim profundo, longo, e se os quadrinhos merecem de repente entrar no jabuti como uma linguagem. Existem HQs literárias também. E eu já vi uma experiência que eu não achei bem sucedida, italiana, de uma HQ de poesia. Quer dizer, como ele fez uma mistura entre quadrinhos e poesia, né? Com muita imagem, palavra. Quer dizer, dali poderia ser quase, não chegou a ser um poememes, né? Mas se ele fundisse a imagem e a palavra num só quadro, de repente viraria um poememes, quer dizer, mas ele não chega a fazer isso. Mas foi interessante ter contato com esse tipo para me dar ideia, para reforçar também. Eu não tive a ideia a partir disso, mas acabou reforçando que eu estava no caminho certo com poememes, que é a coisa do quadrinho e poético, quadrinho e poesia.
um cara que faz muito bem transita muito bem literatura, imagem, cinema mágico, cinema poético, e que de uns tempos para cá tem me influenciado demais e me deixado muito encantado, né? Eu descobri em 2012, ele foi o Jodorowsky, o Alejandro Jodorowsky, que é um poeta surrealista chileno e que foi muito cedo para a Europa conviver com os surrealistas, né? Com Salvador Dalí, com o pessoal do cinema também surrealista. Então, assim, ele faz o cinema poético. Então, acho muito legal essa coisa de misturar poesia e imagem. Quer dizer, o cinema também já faz muita poesia, mas ele trabalhar com elementos do poético dentro do universo do cinematográfico, da simiose, de você trazer muita coisa de poesia para parar para pensar. Quer dizer, não é um cinema fácil, não é um cinema facilmente decodificável. Você olha a imagem e fala assim, não, o pôr do sol é poético, tudo bem. Quer dizer, você tem imagens poéticas dentro do cinema, é muito fáceis, mas a dos Jodorowsky não, é uma série de sequências de imagens muito cifradas e muito surrealistas mas ele faz de uma maneira tão bela, né, aquilo tudo, né? De repente eu lembro o filme que eu vi que deu início que eu descobri, né, o Jodorowsky, foi o Poesia Sem Fim, de 2012, que é o segundo filme da autobiografia poética do Jodorowsky. E tem uma imagem do filme várias que me impressionaram, mas tem uma onde ele vai até a casa dos pais, ela pegou fogo, então tem todo um símbolo ali de quebra parental, dele se desligar aos pouquinhos dos pais, né, dele se tornar cada vez mais adulto e desligando-se da árvore genealógica dele. Inclusive no filme aparece derrubando uma árvore, né, a princípio a pessoa pode não entender, mas tem todo um símbolo ali. E depois ele pega um espartilho da mãe no meio do incêndio da casa dos pais, e pega um espartilho da mãe, amarra em balões e deixa ir para o céu sumir aquele espartilho da mãe. Que tipo de símbolo, de mensagem aquilo passa, aí fica a cargo realmente, porque o surrealismo deixa na mão do receptor o resto, fala, bom, está aqui, agora o resto é contigo. Quer dizer, ele complementa o sentido da poesia, quer dizer, ele convida o receptor a um papel ativo, né? Não um papel passivo de recepção da arte de uma forma passiva, mas de atividade. Ele vem com a sua própria experiência de vida para entender. E aí você deixa aquilo, o moleque, muito aberto, né? Se for outra pessoa de uma outra idade que não a minha, de uma outra formação de leitor, de mundo, de leitor de livro, de leitor de mundo, vai ver aquela mesma imagem, vai ter outras percepções. Eu acho isso genial e muito legal. Esse assim, é o grande desafio dos poetas. Mas os poetas assim, mais tradicionais, eles querem fazer isso através de palavras, estrofes, versos. Mas no meu universo de poesia, como eu trabalho, eu quero contar com a imagem, eu quero contar com o quadrinho, eu quero contar com todo tipo de elemento que, junto com a palavra, possa, de repente, fazer muitos sentidos variados, né? Como posso também, de repente, me dar uma louca e fazer um livro só de sonetos, que é uma forma fixa antiquíssima. Né? É a magia dos poemas, pode isso né? também, quer dizer. Seja da sua forma de trabalhar com imagens, ou seja da forma dos outros poetas também. É isso, né? Eles criam um texto, seja com imagem ou não, né? Como o seu, criam um texto com o qual o leitor vai ler e vai ter uma mensagem, vai ter uma interpretação sobre aquilo, né? E cada um vai ter uma interpretação, vai ter um sentimento. Uhum. É algo universal, né? Igual eu, com as minhas experiências, com base em toda a minha bagagem literária e não literária de vida, eu vou ler um texto, vou ver a imagem, vou estudar um poema, vamos supor, vou ter contato com aquilo ali e vou ter uma percepção. Outra pessoa com outra bagagem de cultura, de bagagem literária também, ou quiçá de vivência também, vai ler aquilo ali, vai ver aquilo ali, e vai ter outra percepção, outra interpretação, e é muito lindo, né? Vira algo único para cada um. Né? Eu acho é sensacional isso, tanto nos poemas, Com quanto às certeza. vezes em uma música cheia de metáforas, quanto em poememes. Então, que agora é um gênero novo para mim, vou utilizar, vou falar. Gente, lê um poememes.
entra lá no perfil do Marcelo Mourão, 1973, desconfio seja a data de nascimento dele, só desconfio. e, e você vai acessar o link da bio dele, e ali você consegue ter acesso também de forma gratuita ainda, o livro de poemas, que eu consegui abrir ele aqui. Quero ler esse livro agora. É muito, muito dinâmico esse site. Eu entrei nessa polêmica. Eu entrei nessa polêmica discussão sobre distribuição de livros. Alguns amigos meus começaram a ir para esse caminho que eu também experimentei com Poememes, de distribuir gratuitamente Poememes. Eu lembro que na época eu coloquei alguns, né, nas redes, né, no Facebook, botei no Instagram. Gente, estou desenvolvendo um novo projeto literário, um subgênero poético, um gênero novo poético. E aí as pessoas ficaram deslumbradas. Aí eu já estava com o livro pronto, em PDF, né, eu fiz questão de fazer primeiro ele em PDF, já que é um gênero memético, de uma linguagem internética, ele vai ser primeiro um livro virtual. E aí eu falei, alguém deseja receber para ler os poememes? Só assim, de primeira assim, conforme o tempo foi passando, eu tive que mandar 700 e-mails mandando o livro gratuitamente. Os meus amigos até hoje às vezes falam assim, poxa, mas eu tenho um professor meu da oficina de literatura tal que falou que esse negócio de você dar a tua arte de graça para as pessoas é você desvalorizar aquilo que você teve tanto trabalho para você fazer e você precisa ganhar dinheiro com isso, né? Eu falei, gente, mas tudo bem, mas 700 pessoas me pediram, eu não mandei como se fosse um cara chato, mandando para todo mundo, gente, lê isso aqui. Não, eu anunciei, falei, quem deseja, meu Facebook tem 4 mil e poucas pessoas, e dessas 4.700 fossem poetas, fossem romancistas, e pessoas que não eram professores e todo tipo de pessoa falou, eu quero saber, quero conhecer, achei isso super legal, super novo. Aí alvoroçou, as pessoas pediram, eu dei gratuitamente mesmo. Inclusive o PDF é diferente da versão livro físico, porque eu queria, levei para o Jabuti e tal, eu falei, pô, não vou levar para o Jabuti certas coisas que eu acho que vão chocar, tipo um poema de temática sexual. No PDF aparece a imagem do cara botando a camisinha no cano do revólver, porque o Poememes fala assim, armadura, tudo junto, né? A armadura, proteção, né? A camisinha, a armadura na arma dura. Então fazia uma menção e uma brincadeira com armadura, a palavra, com conotações sexuais. Eu falei, pô, no livro físico eu não vou... Eu tive cuidados no livro físico e até não foi assim, hoje em dia eu prefiro até a versão PDF do Poememes, que eu acho bem mais Poememes mesmo, bem mais. Então aí as pessoas, 700 pessoas tiveram contato. O resultado disso, dentro dessas 700 tiveram professores, tiveram pessoas várias que expandiram isso, e tinha gente me mandando e-mail dizendo assim, vem cá, eu li, adorei, amei, posso dar esse PDF para um amigo meu ler, para uma amiga minha ler? Eu falei, gente, manda ver, manda todo mundo ler e tal. Pô, mas eu mandei para minha irmã lá no Piauí, que é professora. Aí a menina teve contato com o PDF, mandou para a irmã, vê isso aqui, vê isso aqui. Aí ela falou, pô, legal, vou botar isso nas minhas aulas. Então, quer dizer, foi uma árvore que ganhou galhos, ou seja, na medida que eu dei para 700 pessoas gratuitamente, essas 700 quem pediu para mim, foram umas 20 pessoas que pediram, posso repassar? Tiveram cuidado de fazer isso. E as pessoas que nem pediram, nem tiveram cuidado de dizer, pô, vou mostrar esse troço aqui para muita gente. Então, assim, achei que em termos de propaganda, foi um gol de placa, porque, no fim das contas, o autor, por exemplo, eu não fico rico com isso aqui, pelo contrário, eu perco dinheiro com poesia. Né? Uma edição de Poememes, por exemplo, até no outro dia eu estava vendo um dono de editora, né, de São Paulo, pequena editora, né, vou até citar o nome aqui, porque não tem problema nenhum, ele falou isso publicamente, então não tem problema nenhum citar o nome da editora, que é a Patuá de São Paulo, é uma pequena editora, mas uma editora muito cuidadosa, muito
muito interessantes, tem muita gente que quer publicar com eles são, assim, para mim, são pequenos em termos de vendagem ou de coisa, mas eles apostam no material muito rico de autores e poetas e escritores muito criativos e como eles fazem análise do material, não saem publicando tudo e qualquer coisa, só vai gente boa publicar mesmo, e acaba sendo assim, manda-se o original para eles, eles escolhem os melhores dos melhores, né? E ele falou assim, olha, eu publico poesia no Brasil, mas se vender 100 exemplares eu estou feliz, porque sempre vende 60, sempre vende 80, sempre vende uma coisinha e tal, vende pouco, poesia vende pouco no Brasil. Quando o pessoal pegou, 700 pessoas me disseram, você me manda o Poememes por e-mail? Eu falei, agora, imediatamente. No fim das contas, voltando ao que eu estava falando, o autor quer ser lido, ele não quer, eu, por exemplo, não enriqueço com isso, eu não ganho dinheiro com isso. Eu não fico bem com isso. Quer dizer, eu mandei fazer 100, não minto, de Poememes eu mandei 200. E só vendi 120, né, sobraram 80. Quer dizer, eu não recuperei, eu sequer empatei ali o que eu passou longe de voltar o dinheiro que eu apliquei em Poememes, né? Porque o escritor brasileiro que não é profissional, né, não está no circuito, não está sendo publicado gratuitamente por alguma editora, ele tem que botar do próprio bolso para editar. Então eu não recuperei, longe disso, quer dizer, tomei um baita de um prejuízo. Agora, em termos mercadológicos, assim, de ser consumido e lido, Poememes foi um gol de placa, porque deu muito certo dar o Poememes em PDF para as pessoas, porque isso expandiu de uma tal forma que hoje em dia vira e mexe, alguém me contacta para mim e diz assim, eu quero fazer uma caneca. Eu falo assim, você vai explorar financeiramente a caneca? Se você explorar, a gente tem que conversar sobre direitos autorais e tudo mais. Se for fazer uma caneca para dar ali para as pessoas da sua família e tudo mais, num aniversário, tudo bem. Agora, toma cuidado com a questão dos direitos. Se for para isso, eu cedo o direito. Mas se não for para isso, se for para explorar, você vender numa loja e tal, aí a conversa já é de outro patamar. Então, quer dizer, em termos de apresentar a obra, foi fantástico ter dado 700 do que ter tentado vender. Por exemplo, a versão física de Poememes, as pessoas vão dizer, mas você já tinha dado antes, então as pessoas não quiseram comprar. Muita gente que teve o Poememes PDF quis ter a obra física para pegar no livro, para ler, para cheirar o livro, né? Cheirinho do livro novo. Então, assim, de certa forma, eu vendi a mesma coisa de que se eu não tivesse dado. Eu vendi o que eu vendo em média, que são 80 exemplares. Ou seja, valeu ou não valeu a pena? Claro que valeu dar gratuitamente. Porque, por exemplo, se eu mandasse Poememes para a Alemanha, como eu mandei o PDF, eu ia levar, sei lá quantos dias, pelo correio. O PDF do Poememes chegou em 10 segundos até a Alemanha e eu fui lido na Alemanha. Então, assim, sucesso assim, de distribuição da obra foi muito mais, o gratuito deu muito mais certo do que o venda, porque imagina você se eu só tivesse vendido Poememes físico, eu teria sido lido só por 80 pessoas. No Poememes PDF, eu fui lido por mais de 700 pessoas, eu acho com toda muito certeza. errado essa questão da pessoa falar, você tem que fazer isso, ou você não pode fazer aquilo. A arte é sua, você vai divulgar ela e vai distribuir ela da forma como quiser, né? E essa questão também das pessoas não darem valor a algo que é gratuito é relativo, vai de pessoa para pessoa, né? Existem inúmeros tipos de pessoas. Com certeza. Não, e você cansa. Eu até no outro dia eu contra-argumentei um amigo meu que ele falou assim, quando a gente recebe de mão beijada, a gente não dá valor e ninguém lê. Eu falei, pelo contrário, meu amigo. Você, muitas das vezes, você compra um livro, você bota lá na sua estante e diz assim, um dia eu vou ler esse livro. Isso toda pessoa que lê e ama ter livro em casa, biblioteca, ele cansa de dizer assim, uma parte da minha biblioteca eu não li porque eu comprei e deixei, uma hora eu vou ler, uma hora eu vou ler. Isso todo leitor faz isso, toda pessoa que ama livro faz isso. Uma hora eu vou ler aquele livro. Às vezes as pessoas dizem assim, mas você tem uma biblioteca imensa em casa. Você leu todos os livros, até Humberto Eco foi confrontado com isso. Você já leu todos os seus livros? Humberto Eco tem um filme na internet, no YouTube, dele passeando pela casa dele, todo lugar que ele passava tinha uma estante de livro abarrotada.
Ele falou, gente, eu não li tudo, mas eles estão ali, eu vou consultar alguma coisa, umas 3 páginas. E ele era um baita de um intelectual. Então, quer dizer, a gente tem que se libertar um pouco dessa culpa, se eu li toda a minha biblioteca ou não. Agora, tem gente que compra e não lê. Não adianta você achar, comprou, vai ler. Porque se comprou, gastou dinheiro. Se gastou dinheiro, vai dar valor e vai querer ler para não ser dinheiro perdido. Não concordo. Muitas obras que eu comprei eu não li ainda. Vou ser muito sincero. Um monte empacado aqui, que quem sabe um dia eu leia. É. E não paro de comprar. Estão na fila. Estão na fila e a gente não para de comprar. Todo leitor faz isso. Ou não, né? É uma viagem, às vezes, um banco que você vai, ou é um bom local, você pega o livro ali, quem sabe, né? Ou não, vai ficar ali empacado, só Deus sabe até quando. Mas é dessa forma. E eu achei muito. Não. E acompanhamentos, desculpa te cortar. Com Poememes eu fiz isso, eu me antecipei. Antes de lançar o físico, era pandemia na época, né? Inclusive, não tive lançamento presencial de Poememes. E eu lancei primeiro o PDF para depois lançar o físico e ser vendido o físico. Aí muita gente falou, pô, mas você lançou o PDF, as pessoas não vão comprar. Não, eu vendi a mesma coisa, que se eu não lançasse, não mandasse. E hoje em dia, por exemplo, todo livro meu tem PDF para achar na internet. Por exemplo, eu tenho um site meu que reúne, assim, do amigo que sempre faz para mim. Todo livro que eu lanço, eu boto em PDF e disponibilizo gratuitamente. Só que, sem ser o Poememes, os livros outros, eu só boto o PDF depois de lançada a obra física. Então, o que acontece? As pessoas dizem, mas é maluquice isso. Não é maluquice não, porque no outro dia eu encontrei o meu primeiro livro de poemas, que eu botei em PDF, espalhado em vários sites para baixar. O meu segundo livro de poemas, o Máquina Mundi, que é um livro bastante elogiado pela crítica no Rio de Janeiro e em outros lugares, eu botei em PDF, eu já estou achando ele para baixar em vários outros. Então a coisa se espalhou. Hoje, se eu jogar na internet, a coisa se espalha. Eu quero que eu entendo isso. Eu sou um artista. Eu quero ser conhecido. Eu quero ser lido. Então, se eu quero ser lido, eu tenho que jogar e deixar a obra viajar para lá e para cá. Deixa o cara roubar. Você fica chateado se o cara pegar teu livro lá no site que você botou lá e puxar para o site dele, roubar. Roube à vontade e tal. Faça o que quiser. Mas eu vou estar sendo lido, o cara vai pegar meu livro. Eu até gosto que o cara bote para baixar em outro lugar. Sinal de que alguma coisa, assim, eu não fui um cara que passei, assim, houve um interesse pelo meu trabalho por algumas pessoas que botaram, elas estão me multiplicando por aí, me replicando, para usar uma palavra bem cibernética, né? Replicante, né? Eu sou um replicante, replicado. Sim, né? E é igual você falou, né? O autor, quando ele publica uma obra, ele quer ser lido, né? E dificilmente um autor aqui no Brasil, a não ser os best-sellers, né? Eles vão estar oferindo grande lucro com suas obras, né? Então ele faz aquilo por paixão. Independente se ele está tendo lucro ou não, ele vai sentar ali, vai escrever, vai passar a mensagem que ele quer, né? E faz aquilo por paixão. E quanto mais pessoas tiverem acesso a essa obra, melhor. Conhecerem o teu nome como escritor, né, como autor, como o criador aí desse novo gênero de poememes, enfim. Ninguém rouba o que é ruim e boa. É isso, né? Ninguém vai pegar uma coisa que não gosta e vai sair ali distribuindo no próprio site, né, para o pessoal baixar. Pelo contrário, vão distribuir porque acharam legal, bacana. Opa, isso aqui vai me dar ibope aqui. O pessoal vai entrar, vai gostar, vai baixar, enfim. Vai dar um reburinho aí. Isso é muito bom. E aqui você tem seu site, né? Não, mas tem amigos meus. Não, depois que eu fiz essa experiência, ela deu super certo, alguns amigos começaram a repensar a distribuição deles também. Tem até um amigo meu, professor universitário, filósofo e tal, que falou assim, caramba, eu acho que no próximo livro eu vou fazer só em PDF e vou oferecer que nem você fez com o Poememes. Eu também, quando fiz isso, eu fui meio maluco. Eu falei, eu vou tentar, vamos ver o que vai dar. Então foi um experimentalismo, não só da arte foi experimentalista, de juntar meme com poética, mas o jeito de distribuir foi assim, eu fiquei desconfiado. Falei, pô, eu acho que eu vou pegar um atalho, eu vou
dar isso aí de graça, né? Parece até que eu dar isso aí eu estou menorizando. Não, vou dar meu trabalho de graça e vamos ver. Ainda mais que era um trabalho muito assim novo e atraiu muita curiosidade. Então a coisa se espalhou feito meme mesmo. Foi assim, mais de 700 pessoas me pedindo, 700 pessoas que eu lembre me pedindo, manda um e-mail para mim, manda o PDF, eu quero ler, eu quero saber, eu quero conhecer. E eu não mandei, assim, eu não fiquei assim, querem isso? Assim, oferecendo como se fosse um camelô ou impondo a pessoa para receber meu e-mail. Eu falei, não, quem quer receber? E aí 700 pessoas me pediram para mandar. Mandei e hoje em dia não me arrependo. Piauí conhece os PMMs, a parte do Sul conhece PMMs, escolas no Rio de Janeiro estão trabalhando com PMMs. Então, assim, a coisa se expandiu, e inclusive palestras de universidade, a pessoa pediu licença para usar. Eu falei, não, gente, olha só, palestra é estudo, estudo não precisa pedir autorização autoral. Foi legal, gostei, é bem educado da sua parte, foi bem cortês pedir, mas assim, a gente pode usar textos, se não for para fins comerciais, para estudo, sem pedir autorização do autor. Então, já pensou se eu fosse ter que pedir autorização do Drummond para colocar numa aula minha, universitária, porque eu também dou aula para a universidade? Ó, eu vou usar um poema do Drummond, eu vou ter que avisar a família, porque o Drummond não caiu em domínio público, não. E como outros aí, né, o João Cabral de Melo Neto também não caiu, o Manuel de Barros também não caiu. Então, assim, vou usar esses autores, mas eu tenho que pedir primeiro permissão à família, já que eles morreram, né? Então, assim, ficaria difícil. Então, para estudo, para dar aula, não precisa haver esse pedido, mas eu gosto. Eu até peço para as pessoas mandarem fotos assim, do slide da pessoa passando para os alunos, aqui existe poememes, tal. Aí eu penso, poxa, faz um favor para mim, como se fosse assim, um pagamento, manda para mim a foto da prova que você aplicou, perguntando algo sobre poememes, ou com um poememes impresso na prova, e você, a partir do poememes, você fez uma questão. Então, assim, muita coisa aconteceu e eu fui publicando isso no Face, na minha também comunidade do Face, assim, minha página do Face, né, de artista, né, aí eu fui publicando, vários professores que foram usando e foram me mandando foto do uso com as crianças, né, para elas se divertirem ao mesmo tempo que questiona também. Os poememes têm muitas assim, provocações e linguagens não só imagéticas, provocações imagéticas, mas também provocações conteudistas, né, no conteúdo Sim, do que está sendo dito tem ali. metáforas, Né? né? E abre margens para interpretações, né? Para ambiguidade. É muito interessante isso. O, Com certeza. que, eu tinha achado. Volta. Vou ler um pouquinho a respeito da tua biografia aqui para o pessoal, te conhecer melhor, deixar registrado aqui na live. O Marcelo Mourão é mestre e doutorando em literatura brasileira pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, desculpa, idealizou, produz e apresenta o sarau Pólen, iniciado em 2008, criou o subgênero poético poememes, que funde a expressão poética com a linguagem dos memes. Desde 2021, é o vice-presidente da União Brasileira de Escritores. Há textos seus publicados em várias antologias, periódicos literários, sites e revistas acadêmicos do Rio e de outros estados brasileiros. E aqui tem um contato de e-mail aqui para o pessoal que quiser entrar em contato com ele, seja para poder solicitar a autorização dele, vamos supor, no poememes, igual você falou, se alguém quiser comercializar isso aí, produzir camiseta, caneca, alguma coisa, tem que ter a tua autorização, né? Tem que ser conversado, negociado, porque daí vai estar oferindo lucro com aquilo, com aquilo que foi originalmente criado por você, né? Então, mas se quiser mandar algum e-mail também, para poder conversar no seu direct, você aceita direct? No Instagram? E isso. Se alguém tiver contato com as obras dele, com algum poema ou com algum poememe também, quiser mandar uma mensagem para ele falando como que foi, é muito interessante a gente ter esse termômetro. E eu acho que essa forma de divulgar essas 700 obras que você conseguiu espalhar aí também foi uma forma de termômetro para você sentir, né, o que o pessoal estava achando.
E ao contrário do que muitos dizem, eu, por exemplo, quando eu gosto muito de um livro que eu leio em PDF, eu vou atrás do exemplar físico. E eu gosto de ter ele na minha estante, igual você falou, né? Pegar, enfim. Só para, às vezes, por o ego mesmo. É algo do leitor, não sei. É algo do leitor. Ele sente, quando ele gosta muito de uma obra, ele sente a Sim, necessidade de ter ela na estante. Não adianta. sim, eu não sei se você tem essa esquisitice, mas eu já vi gente que tem a mesma esquisitice que eu. Quando eu gosto demais de um determinado livro, por exemplo, Madame Bovary, eu tenho mais de 4 edições do Madame Bovary em diversas traduções. Eu, por exemplo, éramos 6 da Madame Dupré, né? Eu tenho, que li, chorei muito, um livro muito comovente. Eu tenho 6 exemplares. O Pequeno Príncipe, que foi uma obra que eu também achei assim, uma fábula muito bonita. Eu tenho 5 exemplares. Assim, quando eu gosto demais de um determinado livro, eu tenho mais de um. Assim, uma esquisitice. Para que ter mais de E às uma a edição editora deste gosta, né? À toa determinado que elas livro? vivem Mas é por lançando causa de novas colecionadores, edições, né? né? As editoras, porque elas têm esse parâmetro de que o fã da obra, ele vai querer. Ah, saiu uma edição nova ali, uma edição de luxo, de colecionador, enfim, ele vai querer colocar ela na estante. Ainda não tenho essa mania, Exato. talvez porque meu recurso está meio pequeno, né? Então, geralmente eu deixo só uma, mas um dia, quem sabe, né? Eu sinto vontade, às vezes, de comprar uma edição mais elaborada de algumas obras, mas às vezes eu dou espaço para novas obras e acabo, se eu já tenho ela, não comprando. Mas aí vai de cada leitor, né? E da condição financeira também. Não, e eu tenho uma paranoia. E eu tenho uma paranoia. Às vezes a edição até é igual a uma outra que eu já tenho. Mas é a paranoia de quem, assim, por acaso me peça emprestado, que eu sei que não vão me devolver. Eu prefiro dar o livro do que emprestar. Eu falo, não empresto. Eu dou o livro. Você quer ler mesmo o livro tal? Então eu vou te dar o livro, porque esse eu tenho mais de um. É, Também tem isso. eu não costumo. Felizmente, não tem muitas pessoas que me pedem livro emprestado. Geralmente é só minha irmã ou minha prima. A minha prima, ela parou de me pedir emprestado depois que ela estragou um livro meu aí, que ela deixou pingando goteira. Eu acho que ela não viu, não sei o que aconteceu. Sei que o livro voltou com a capa tudo esquisita. Aí não E eu, dá. mas o que aconteceu com esse livro? Tudo Isso, ondulado, né? exatamente. Tudo E eu, ondulado, aí né? depois ela me falou que acha que pingou goteira, enfim. Aí ela parou de me pedir. E eu não acho ruim que ela tenha parado de me pedir, porque eu não gosto de emprestar mesmo. Então tá tudo certo. Tem Ah, a ciúme, gente eu tem um tenho muito ciúme danado com os ciúme. livros, né? Você quer deixar algum recadinho para nós? Opa. Eu tudo que eu sou, sou muito filho dos livros. Então, se eu ganho dinheiro hoje com educação, foi por causa dos livros que eu sempre amei ler e tal. Então, os livros, eu tenho um amor a eles porque eu acho que eles tiveram amor a mim, eu me agarrei a eles, eles se agarraram a mim e a gente virou quase um só, assim. Por isso que eu tenho um ciúme, e o livro físico, por mais que a gente leia PDF, leia livros virtuais, a gente adora também pegar nele, né? Abraçar ele, ter uma relação tátil, né? O Caetano é que diz numa música que existe um amor tátil pelos Sim, livros, né? o livro físico é diferente, né? É diferente. Por mais que às vezes a gente queira economizar um pouquinho de espaço, ele sabe que o livro físico ele acaba pegando um espaço ali do nosso local, da estante, mas mesmo assim a gente quer, compra outra estante, coloca do lado e quer mais livro, enfim. E assim vai. Mas é muito bom. É, gente, opa, Eu quero te agradecer. É isso que eu quero dizer. Eu quero te agradecer bastante pelo convite. Foi uma oportunidade maravilhosa de estar aqui conversando com você, que é uma pessoa super simpática e uma maravilha de se conversar, uma conversa deliciosa de se manter com você e falar com esse público lindo aí dessa região linda aí que eu pude, né, ter esse canal aí que você estabeleceu e me deu a oportunidade, né, de estar aqui. Então, só agradecer, muito obrigado e outras oportunidades, estou aqui mesmo, novos convites mais à frente. Eu vou lançar um livro novo de poemas também com bastante experiência, bastante experimentalismo. É um projeto de 8 anos, eu devo lançar ainda esse ano, talvez lá mais pro, com certeza eu acho que é mais para o fim, mas assim, são outras experiências também com linguagem,
um pouco com imagem também, mas com outros gêneros literários também envolvidos e que hoje em dia estão me interessando também bastante, né? Então, eu acho que talvez hoje tenha sido uma primeira conversa, quem sabe a gente volta a conversar futuramente, né? Mas muito obrigado, foi muito Eu que bom, agradeço te agradeço a sua demais. disponibilidade de participação, de vir aqui conversar conosco e se apresentar para o nosso público. Leitura com Chocolate aqui é um público específico para a literatura, né? Eu criei esse Instagram aqui com muito carinho, né? Enfim, é a minha paixão, literatura é a minha paixão e eu adoro compartilhar isso com outras pessoas, né? E conhecer pessoas que gostam da literatura também, assim como eu. Foi muito bom conhecer esse novo gênero, poememes aí, que realmente foi uma novidade muito linda para mim nessa noite. E para quem quiser saber mais sobre o Marcelo, tem o Instagram dele, Marcelo Mourão 1973, e também tem um site onde você consegue até baixar algumas obras dele em PDF, que é o JIDDU. Eu vou deixar esse site, eu vou deixar o site na descrição, porque é Giduque, né, Giduque. com dois Giduque com dois Giduque, Ds e K, giduxonline.com. Aí aqui tem barra Isso, ornitorrinco. Isso, ornitorrinco tracinho bala. Marcela, tracinho Mourão, que é o hífen, né? Enfim, eu vou deixar o site na descrição, gente. Perdoa, não dá conta de falar. Foi complicado. Minha língua também é meio presa, enfim. Aí aqui a gente tem um pouquinho sobre ele, né? Tem o acesso, os links para entrar no Facebook também. Ele falou que tem uma comunidade legal ali no Facebook. Tem o link para o WhatsApp dele também. E as obras mais embaixo, quando você vai descendo a página, tem as obras. O Poememes, gente, eu consegui abrir o PDF aqui e baixar no meu computador. Então, você já pode fazer a leitura, apresentar para pessoas que gostam, né? De uma leitura mais dinâmica e para conhecer o gênero também, que é um gênero muito interessante e lúdico, né? Para crianças, principalmente, acho é uma coisa bem lúdica que atrai, né? Aí você tem que dar uma olhadinha ali para não cair num poememe meio adulto para criança, mas separar. Separar. E o livro, Separar. eles conseguem adquirir com você. Quem quiser adquirir o livro de Poememes pode te mandar um direct. Você tem exemplares aí? Pode, claro, pode, claro. Quem quiser a obra física, Isso. pode adquirir, sim. Até porque a versão física é diferente da versão PDF. Física, você falou que está um pouquinho mais censurada, né? Porque eu tive um cuidado, porque assim, a versão física ia para concurso, foi para concursos, né? Embora eu soubesse que os concursos iam, não, eu achei de repente por ser um gênero novo, quem sabe, né? Mas em geral os concursos de literatura torcem o nariz para poesia com imagem, poesia visual. Poesia visual brasileira, você vê que a gente tem poucos elementos, a gente sabe pouco sobre ela, ela é pouco estudada na universidade. Ela é muito escanteada, ela é muito marginalizada. O próprio Poememes tem um público assim imenso que ama, mas tem um outro público mais assim da academia e tal que torce o nariz desse tipo de linguagem pop, de poesia pop. Então, assim, é o preço a pagar também. Você muitas das vezes você não consegue atingir todo e qualquer leitor, sabe? Tem gente que acha que isso não é poesia, isso não é poema. Poema é mesmo aquele com estrofe, com verso, então você sofre. Mas eu, no meu caso, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acho que vale a pena, ainda mais que, assim, no outro dia um crítico falou, mas a poesia visual de Marcelo Mourão me passa a impressão de que é muito mais lúdica do que assentada em bases teóricas. E foi um completo equívoco da parte dele, porque o que tem mais aqui é teoria, o que tem mais aqui é a tradição literária da poesia vanguardista, da poesia imagética, da poesia visual. Eu não cheguei a Poememes se não fosse as experiências vanguardistas oitentistas, marginais, da poesia marginal, da poesia, um movimento que influenciou demais os Poememes é um movimento chamado Para Você Ver, você vai ter um espanto agora. O movimento de arte pornô na poesia, e os caras usavam fotografia,
de pichação de muro. Então, assim, havia um vanguardismo, os caras pichavam poemas visuais em muro e fotografavam e colocavam em livro. Assim como, por exemplo, Duchamp, Marcel Duchamp, pegou um urinol no início do século, colocou dentro do museu e estava questionando se aquilo era arte, um urinol colocado dentro de um museu, se o museu era, assim, se ao colocar qualquer objeto dentro de um museu, viraria obra de arte. Então, havia um questionamento artístico ali. Então, assim, Poememes tem muitas coisas provocativas, né? E os caras da poesia e da arte pornô oitentista, eles tinham assim uma provocação visual, uma provocação de palavra, de brincadeira com trocadilho. Então, eu não chego a Poememes se não tenho toda uma tradição literária me alicerçando, e como eu sou mestre, né, em literatura e sou doutorando, eu não faria um troço desse se eu não tivesse minimamente segurança e certeza daquilo que eu estava fazendo. Porque a gente não pode lançar um trabalho se a gente não tem segurança sobre ele. Então, mas na medida que eu tenho segurança, não, realmente esse trabalho vale a pena, eu lanço mesmo. Eu não quero saber se, mas a academia vai torcer a cara para Poememes porque tem muita figurinha, tem muita cor. Não interessa. Porque eu acho que, por exemplo, quando você obedece, né, a um determinado nicho, você perde todos os outros nichos, a possibilidade de diálogo com os outros nichos. Então, para mim, nunca interessou eu agradar a Academia Brasileira de Letras em detrimento de ser lido por uma gama muito maior de pessoas. Então, assim, eu não ligo, né, e acho que a arte não deve ter essas algemas. A arte deve ser livre, bem pensada, bem refletida, bem filosofada, porque livro é uma coisa muito séria, livro é um documento que vai ficar para sempre na tua vida, na tua carreira. Então você não lança um livro meia boca, você não lança um livro qualquer nota, você lança um livro depois de amadurecer muito aquele livro, né? Saber do que está fazendo. Então, a partir do momento que você lança um livro, não tem mais volta. Lançou, acabou. Se você fez uma besteira muito grande, está lançada. Então, livro é coisa para se pensar. Então, antes de lançar Poememes, eu pensei muito. Vale a pena? Vale. Mas eu quero obedecer a quem? As academias literárias? Não. Quero ser lido. É uma arte pop. Mas o pop para as academias é meio complicado. Seria, se todo né? escritor, se todo poeta, se todo artista fosse seguir a estrita os parâmetros dessas academias de letras, enfim, desses críticos, vamos assim dizer, teríamos tudo do mesmo, tudo seria o mesmo, e a literatura, a cultura, ela seria elitizada, né? Porque é igual você falou no início da live. Eu escrevo sim para esse pessoal que, enfim, que é mais entendedor de literatura e que se consideram isso, aquilo, outro, sim. Mas eu também escrevo para pessoas simples, para pessoas que vão ler ali e vão conseguir ter sua interpretação. Eu mesma, eu venho da família da minha mãe, é uma família muito simples, pessoal, cresceu na roça mesmo. E eu fico, às vezes eu me deparo com algum livro e eu fico, às vezes, até triste, porque o livro é tão bom, mas se eu entregar para uma tia minha, irmã da minha mãe, dependendo da tia, ela não vai conseguir apreciar aquela literatura, entende? Porque são palavras tão rebuscadas e tão complexas e é um linguajar tão elitizado que não foi feito para pessoa simples, para uma pessoa mais simples compreender. Agora, se eu pego um livro com a linguagem mais fácil, simples mesmo, não precisa, não é um livro escrito errado, não é um escrito, mas com linguagem simples, que o pessoal é acostumado a escutar, enfim, a pessoa ela vai conseguir apreciar aquela arte e dessa forma você vai conseguir conquistar novos leitores. Da mesma forma que com o Poememe, que é uma linguagem simples e também que mistura essa forma mais lúdica para poder atrair, né, e gerar interpretação, esse complemento das palavras com a imagem. Então, pode ser apreciado por uma pessoa mais simples e por uma pessoa que não é simples também, né? Então, você consegue alcançar isso aí. Eu acho sensacional isso. Escritores que conseguem escrever dentro da simplicidade também, para poder fazer com que a literatura seja acessível e não algo elitizado. É a minha opinião. Eu acho. Com certeza. E você vê
E você vê uma coisa, o cordel, por exemplo, que é riquíssimo, e é uma poesia popular, como ela sofre preconceito, e hoje está uma palavra muito na moda, o cancelamento de muitas academias, ele muitas das vezes o cordel foi marginalizado, foi visto como uma arte menor, e ele hoje em dia está se valorizando na universidade, está ganhando. Se o cordelista, né, culto, o cordelista faz cordel por opção, né, eu conheço vários amigos meus cultos que fazem cordel, deixasse de fazer porque uma academia XYZ diz que o cordel é arte popular, é arte menor, de uma forma muito preconceituosa, na minha opinião, né, achar que a arte popular não vale a pena, não tem riqueza. Eu vejo como o cordel, se desse ouvidos a essas pessoas, não teria chegado ao ponto hoje de ser considerado um patrimônio nacional brasileiro, quer dizer, fez, assim, é um gênero que enriqueceu o gênero poético, né, como um todo, assim como o soneto, a gente tem o soneto italiano antiquíssimo, mas por que não o cordel ser aceito, conviver, as diferenças conviverem e a arte popular também ser vista com bons olhos? Por que não? Né? E o cordel não deu bola. Vamos continuar fazendo cordel e acabou. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um poema, eu vou fazer, porque não vai ser ninguém que vai dizer, mas é arte menor, é baixa literatura, não, vou fazer. Até porque gosto de tentar explorar caminhos novos, porque a história da arte não é a história como você bem, achei maravilhoso você falou, não é a história da repetição, é a história da tentativa de fazer essa roda da literatura, da história literária, andar para outras direções, falar coisas de repente novas, ou falar com uma dicção diferente, tentar você estabelecer alguns paradigmas novos. É isso, é fazer andar, é fazer marcar alguma coisa. Nós somos presunçosos? Somos, temos que ser ambiciosos. Nós, artistas, temos que sempre querer mais, falar, pô, vou tentar fazer alguma coisa, um livro novo. Porque para lançar um livro mais do mesmo, não sei, não, sabe, eu não fico tão excitado. Não. Se eu acho que um livro tem algo a dizer novo, ou se ele tem alguma coisa nova, ou seja na forma ou no conteúdo, vou comprar essa briga, não, vou lançar sim, porque isso me interessa e isso pode atrair atenção para o meu trabalho. Quer dizer, vale a pena ser presunçoso. Eu acho que não é pecado você chegar e falar assim, não, hoje eu vou tentar fazer o livro melhor e diferente possível, mas para poder tentar algum caminho, alguma coisa que possa ser positiva, propositiva também, né? Então acho isso, acho que não obedeça tanto assim às academias, não obedeça tanto aos paradigmas que as pessoas acham que se você seguir, você vai ser um grande autor. Olha, se você escrever sonetos maravilhosamente bem, você vai ser super considerado. Tá, mas eu gosto do soneto, mas não é meu caminho. Mas não queira obedecer a XYZ para ser aceito. Essa coisa do ser humano de querer ser aceito e não rejeitado, esse medo de ser rejeitado é um medo que nos paralisa e eu acho que mais prejudica do que ajuda. Concordo plenamente. É muito bom ver novas criações, né, e conseguir atingir um outro público que você não atingiria, talvez, se continuasse, se não se continuasse, né, mas talvez se não criasse algo novo, né, então, criatividade faz parte do artista, né, eu acho que o artista ele tem que seguir sua essência, ele tá ali, ele não tá no mundo a passeio, né, nem todo mundo, infelizmente, nem todo mundo tem essa sensibilidade, né, de criar algo ali que vai despertar empatia, que vai deixar uma grande marca no mundo. Mas quem tem a obrigação de perseguir e de deixar a sua essência ali, de deixar a sua marca no mundo de uma forma positiva e que daqui 100 anos ele vai ser lido, vai estar lá numa biblioteca, enfim, ele vai ser eternizado. E com uma coisa boa, eu achei muito interessante a questão de que você falou, quando o escritor ele publica uma obra, ele tem que pensar muito antes, porque publicou, acabou, foi publicado. Então, se você não pensou nas mensagens que você queria passar com aquela obra, qual era o intuito, enfim, e publicou algo que você não está satisfeito, já foi, né? Então, se dedique mais, né? Pense bem no que você quer dizer com aquela criação, com aquela arte, antes de poder deixá-la para o mundo, né? E depois vai ficar para
mundo aí, como que você vai ser visto, né? É como exatamente. E como os orientais falam, a flecha, quando é lançada, não volta para o arco. Se ela foi lançada, ela foi lançada. O livro é a mesma coisa. Não adianta você falar, ai meu Deus, me arrependo do livro tal. Meu amigo, você já publicou, já lançou, não volta. Você pode até querer consertar aquele livro numa nova edição, revista, ampliada, melhorada. Tudo bem, mas o livro inicial, o original, a primeira impressão, tome bastante cuidado se é isso mesmo que você deseja, porque cada livro é uma herança para o mundo. Então, será que essa herança que você vai dar é uma herança interessante? Eu vejo, às vezes, autores lançando todo ano material, qualquer material. Ah, eu escrevi poemas à noite, mature o poema, melhore, escolha a palavra mais exata, o título melhor, faça tudo para lançar um material amadurecido. Não me saia lançando. Eu, por exemplo, agora venho lançando todo ano um novo trabalho. Mas esses trabalhos que eu venho lançando são livros que eu vou deixando no computador e vou trabalhando neles, às vezes, 10 anos de trabalho em cima de um livro. O Mosaico, que foi uma obra de ensaio literário, né, são ensaios que eu escrevi na universidade, professores leram, conceituaram, eu melhorei, corrigi. E o Mosaico tem sido um livro, vou até mostrar, tem sido um livro muito, muito elogiado, inclusive em crítica literária. Então, assim, eu não sou só poeta, eu sou crítico literário também. Mas eu não lancei os ensaios desse livro, eram ensaios que eu vinha trazendo no meu computador há uns 10 anos. Então, assim, parece que eu lanço um livro, porque eu tenho muitos livros armazenados no meu computador, que eu falo assim, olha, esse ano eu vou me dedicar a acabar o livro tal e vou fazer da melhor maneira possível. E por isso que eu lanço sempre no fim, geralmente no fim do ano, que eu vou corrigindo até chegar ao fim do ano e editar o livro, eu vou corrigindo e recorrigindo. E o cara, às vezes o cara me manda boneca e eu continuo corrigindo, o cara fica enlouquecido, né, o editor. Pô, mas já não tá bom, já... Mas é assim, é uma neurótica obsessão pelo melhor possível, porque é um respeito profundíssimo pelo leitor. A gente tem que cuidar da linguagem. Por exemplo, cada livro meu, eu uso às vezes 3 revisores. Eu sou revisor também, sou habilitado, sou formado como revisor, mas eu sou tão neurótico que eu falo assim, gente, pode escapar alguma palavra, alguma vírgula, alguma coisa. E às vezes eu boto mais um revisor para dar uma olhada e contrato, e falo, não, mas eu vou botar mais 2 revisores. O próximo livro desse ano que eu vou lançar foram 2, aliás, 3 revisores além de mim. Então, assim, cada vez que o tempo passa, assim, uma vontade de dar ao leitor a melhor obra possível, a melhor obra mais, sabe, se eu posso, por exemplo, como eu escrevo ensaio, é prosa, a prosa não é poesia, que você tem que ser a arte da síntese. A prosa você tem que saber, e às vezes eu sou muito didático enquanto professor, dentro da minha prosa, eu falo, não, esse trecho aqui eu já falei no início, eu vou dar uma suprimida, eu vou dar uma condensada, corto isso aqui. Então, assim, é uma neurose por aprimoramento da minha própria prosa. E a gente, enquanto artistas da palavra, da escrita, a gente tem que ficar neurótico corrigindo muitos dicionários. Eu uso o dicionário online, mas uso o Aurélio físico. Eu uso uma opção de recursos porque é neurose pura. E o primeiro texto que a gente escreve nunca é o último. Às vezes um texto nosso passa por 40 revisões ao longo do tempo dos 10 anos que eu te disse. Então esse trabalho meu, eu fico assim neurótico para, será que eu vou lançar esse livro? Esse livro está pronto? Ele está maduro? É o momento certo? Então, assim, eu sofro. Eu digo aqui em casa que eu sofro um parto, né? Eu imagino. Eu sofro muito. É muito perfeccionista. Eu concordo que tem que ter responsabilidade com o leitor, sim, cuidado com a obra. Mas não precisa de 10 anos, não. Não precisa de 10 anos, não. Acho. Eu tenho muitos livros guardados. O baú é grande. Mas com certeza sai aí, igual você falou, né? O texto ele é amadurecido com o tempo, né? E novas ideias vão surgindo com o tempo, né? Para você amadurecer o raciocínio, enfim. E é algo cuidadoso, é algo que faz parte da sua responsabilidade, da sua personalidade, né? Ter essa responsabilidade com o leitor e buscar entregar sempre o melhor para o leitor. E é o seu nome que você está assinando aquele livro ali, quem está assinando é você, né? Então é a forma como você quer ser visto também, né?
entregando o seu melhor. É a reputação, né? Reputação. Tem autores meio apressados aí que lançam livros todo ano e às vezes deveriam ter um cuidado ou não, né? A gente não sabe como que é a forma de escrita também, né? E o que está acontecendo ali, as revisões. Achei muito interessante você contratar vários revisores para poder verificar a sua obra, enfim. Mas eu não vou julgar os outros autores que estão lançando livro todo ano, não, né? Eu não sei como é que está sendo feito ali, como é que é os bastidores. mas é isso, é muito interessante compartilhar essa experiência com você e saber que você tem todo esse zelo, esse cuidado com a tua obra e com o teu texto e com o que está sendo entregue ao leitor. Porque o leitor, sim, ele está investindo tempo em ler uma obra, então ele merece, de fato, o melhor. Isso eu concordo plenamente contigo. Não, e se ele lê um livro equivocado seu, chato, denso, de uma maneira densa. Porque, por exemplo, o Mosaico, esse livro que eu acabei de lançar de ensaios, ele tem filósofos que eu debato ali, Heidegger e tudo, e não é um livro assim. Eu tento fazer ficar palatável o Heidegger, que é a filosofia alemã, que é a mais chata né, a filosofia na Alemanha teve muitos expoentes, é muito desenvolvida. Então, assim, para o público brasileiro, eu tento ser o mais didático e palatável possível para o meu leitor. E as pessoas destacam isso. Poxa, eu estava lendo o teu livro e eu achei Heidegger fácil. Falei, você não imagina para mim o trabalho que deu entender Dazai, conceitos do Heidegger, né? E passar para o público, né? Mas eu tento realmente, como professor, e aí é o tique, né, do professor, é a mania do professor de querer sempre tentar simplificar para o aluno as coisas. Mas por mais que eu simplifique, né, uma coisa que eu sempre tento deixar claro é que eu vou simplificar sem tornar medíocre, sem resumir demais também para perder conteúdo sobre aquela premissa filosófica, aquela provocação do Heidegger. Eu não vou empobrecer o autor, né, que é muito rico. Eu vou tentar deixar ele palatável, mas sem perder toda aquela ideia que o Heidegger, eu acredito, né, porque não só li o Heidegger, mas li os críticos do Heidegger, fui ler muita coisa para poder debater Heidegger, assim como Hegel também, que no próximo livro eu vou trazer um texto sobre Hegel, que é um filósofo dificílimo, né? Até hoje tenho muita dificuldade com Hegel. Mas, assim, como tornar Hegel palatável para o público? Então, eu acho que esse cuidado, porque se você publica um livro chato, livro maçante, difícil de engolir, chato, cheio de firula, cheio de linguagem muito rebuscadíssima, o leitor evade, ele vai evadir, ele vai jogar teu livro no canto e nunca mais se bobear te ler também. Tem essa coisa da reputação. Pô, Marcelo, eu sei que eu vou ler o Marcelo, eu vou conseguir entender algumas coisas, pelo menos. Né? Até porque também é desafio para o leitor ele estudar determinado livro e quebrar a cabeça às vezes para tentar entender também, porque só quebrando a cabeça a gente sobe o degrau do nosso nível intelectual também, né? Para ler Heidegger, eu tive que quebrar a cabeça, mas hoje em dia eu sei debater muita coisa em Heidegger. Ou seja, se eu não quebro a cabeça, eu não tenho... Por isso que assim, eu sou totalmente contra essas pessoas que dizem assim, vamos botar Machado de Assis, a obra do Machado, bem palatável, vamos trocar todas aquelas palavras. Você vai mexendo no texto de um autor, é a maior profanação que tem. Eu falo profanação por causa da religiosidade, da sacralidade de um texto. Gente, Euclides da Cunha, eu penei para ler os Sertões. Eu só fui ler uma edição que tinha as notas de rodapé, porque são muitas palavras esquisitas do século XIX, que caíram em desuso. Mas quebre a cabeça, não vai nada melhorar a linguagem de Machado, não, porque tem que ser a linguagem do Machado. Deixa o Machado. Isso é profanação de texto. Respeito isso ao autor, é engraçado que a gente fala profanação como se fosse... Respeito o texto do autor. Eu sou contra. Por exemplo, respeito o texto do autor, quando as pessoas adulterar o texto do autor, trocar, tirar a palavra, que é isso, condensar, resumir, porque hoje o leitor é muito rápido, eu sou contra. E essa coisa de, o Monteiro Lobato é racista, tudo bem, racista, eugenista, uma opção de problemas na obra do Lobato, tem uma opção de problemas, mas deixa. O problema é fazer o leitor entender que aquilo ali é um problema para a nossa época. Olha,
Na época o Lobato achava isso correto, mas tinha gente que não achava correto isso, já naquela época. Mas tudo bem, isso é um problema do autor. Aparece. No Machado aparecem coisas machistas. Aí eu vou tirar a parte machista do Machado para, de repente... não, olha, hoje em dia o feminismo caminhou muito e a gente não pode deixar essa parte... Vamos suavizar o Machado tirando as partes... Era a realidade deles. Não deixa. Era a realidade deles. A É. realidade do Monteiro Lobato era aquela. A realidade do Machado de Assis era aquela. Agora você vai apagar a história. Não tem como apagar o que o Brasil foi, o que o Brasil é ainda, às vezes. Não tem como. Vai distorcer um texto, distorcer um sentido ali, um personagem que foi feito daquela forma porque era a realidade do autor. Eu não gosto dessa... por mais que o pessoal critica muito Monteiro Lobato, eu não gosto de pessoas racistas, enfim, e homofóbicas, enfim. Mas eu não posso julgar Monteiro Lobato por ter escrito as obras dele naquela época e ter escrito daquela forma. Era a realidade dele, entende? Da mesma forma, Machado de Assis. É um texto machista? Pode até ser, mas era a realidade dele. E foi o que ele deixou para o mundo. Ele contribuiu para a literatura. Enfim, agora a gente tem que ver o que está sendo escrito agora. Nessa realidade, né? Nesse século. É importante e é preciso. Um grande problema do Brasil é que a gente não cria o hábito e não cria uma legião, né, de leitores críticos, leitores experientes e leitores que saibam ler, lidar com esse texto cheio de problemas de época, né, cheio de eugenia, de racismo, para poder entender que aquilo ali... Então não é adulterar o texto do autor, de um Monteiro Lobato, de um Machado. Não é também simplificar, popificar. Vamos... Porque estava havendo uma proposta de pegar um determinado autor infantil atual para reescrever a obra do Lobato. Eu sou completamente contra. Para tirar a parte que ele fala do tio Barnabé, que é negro, da tia Anastácia, que é uma negra, enfim, com aqueles termos bem racistas. Não, gente, deixa. O importante é o leitor brasileiro ter ferramentas, ser um leitor maduro para poder ler esse texto com a devida... dando devido distanciamento, falando, não, isso aqui não está legal, mas... E continuo lendo o texto. Quer dizer, a gente não pode ou proibir o texto, ou adulterar o texto. Não, deixa o texto. O próprio Euclides da Cunha, se você pegar os Sertões, que é lindíssimo o livro, eu adoro os Sertões, mas é cheio de determinismo geográfico, que o sertão forma o sertanejo, aquela coisa agreste, as adversidades, o sertanejo, antes de tudo, um forte, porque ele está determinado por aquela geografia ali agreste. Hoje em dia, o determinismo geográfico ele está, né, completamente colocado de lado como coisa que foi abolida do pensamento humano. Todos os determinismos são mal vistos dentro... A gente hoje em dia sabe disso. Mas os Sertões continuam uma obra importantíssima para a gente saber do Brasil, para a gente estudar os Sertões é importante. Mas não adultera o texto do Euclides. O mais difícil, uma linguagem do século XIX, é um livro importante e o importante é criar o leitor experiente, que aqui no Brasil é difícil, porque a gente tem um país onde se tem medo de formar um público culto, de formar um público crítico, porque a gente sabe que a política brasileira quer um leitor ingênuo, quer um leitor mal formado, quer um leitor que facilmente seja, certas teorias, ele seja um leitor facilmente capturável, né? Cooptado. Então, para a nossa política brasileira, a política dominante, o importante é ter um leitor ingênuo, um leitor facilmente convencido. Então, o importante seria fazer a reversão disso, né? Criar no Brasil escolas que gerassem alunos críticos, alunos bem formados, leitores, mas a gente sabe que no Brasil atualmente, ainda mais eu que atuo, eu sou professor da rede pública e particular, a gente sabe que é difícil trabalhar leitura em sala de aula, tudo é contra a leitura, tudo é contra os autores, né? As crianças não querem ler porque não têm paciência, o celular é mais atrativo, a gente joga com várias adversidades para tentar levar o aluno para um nível de crítica, de um leitor crítico. Então a gente tem
aqui, eu não sei se no mundo está assim, eu acredito até que hoje em dia a percepção das pessoas deu uma mudada. Eu, por exemplo, hoje em dia, de tanto que eu já vi celular, hoje em dia, às vezes, eu fico tendo dificuldade de concentração num livro de teoria, por exemplo. Meu Deus, como é que é a minha percepção? Eu estou assim também. É porque é tanta informação que a gente vê ao longo do dia no celular, na televisão, com a mãe, com o pai, conversando, sei o quê, tá? E a gente fica com a cabeça desse tamanho, com, assim, ela imensa de tanta informação, então a gente fica assim, elétrico, né? E para se concentrar, eu, às vezes tem dificuldade. Não sei se você vem Sem sentindo dúvida. isso. Aí tem que, não pode ser seguido, assim, você tem que tá com a cabeça descansada, né? Para poder engajar em uma leitura mais teórica, né? Uma Uhum. leitura mais. Quando é ficção, é uma história. É mais fácil engatar, mas com uma leitura mais teórica para estudo mesmo, aí tem que estar com a mente mais descansada, né? Mais dispersa dessas tecnologias e para poder, de fato, concentrar e compreender tudo aquilo ali e raciocinar. Eu tenho essa percepção também. E com relação à reescrita de histórias, eu acho que existem autores, escritores mais do que capazes de criar novas histórias, né? E que não vão estar presentes essas problematizes que forem encontradas em histórias antigas, mas novamente eu defendo que era a percepção, era a realidade do autor naquela época, e eu também acho um sacrilégio reescrever e adulterar Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, né? Enfim, foi a obra da vida do autor e não é justo com Exatamente. ele, a época dele era aquela, a realidade dele era aquela, e agora a gente tem que ter cuidado com o que está sendo produzido hoje. É hoje, né? É E verdade. é isso. Muito obrigada É pela tua verdade. disponibilidade e participação na live de hoje. Gente, quem quiser conhecer o perfil do Marcelo, no Instagram é @Marcelo. Cadê? Volta aqui. Marcelo Mourão 1973. Volta. Deixa eu achar aqui. Isso. Isso. E lá tem o link da bio Exatamente. dele que você consegue acessar. O site dele, onde você também consegue acessar diversas obras, inclusive algumas gratuitas em PDF. E também saber mais sobre ele. Eu vou deixar o link do site dele aqui na nossa descrição dessa live. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram, no Instagram do autor, e provavelmente na próxima semana ela já vai estar disponível no nosso podcast do Spotify. Então, quem assistiu, muito obrigada. Quem vai assistir posteriormente também, gratidão por assistir, por prestigiar o nosso autor. Quem comentou, muito obrigada também por participar aí. Excelente papo sobre poesia e arte. De fato, foi muito instrutivo o papo. É bom conversar sobre literatura e refletir também, né? É bom. Às vezes até algumas divergências também é legal, não tem problema. Estamos aqui para respeitar as opiniões diversas e alheias, enfim. Quem deu boa noite aí eu não respondi. Gente, boa noite, sextou para todo mundo. Fica com Deus. Novamente, obrigada, Marcelo, pela tua disponibilidade de participação, por aceitar o nosso convite e se desafiar a falar para o nosso público um pouquinho sobre a tua arte, que esse novo gênero que você criou, né, que é o Poememes, e também sobre os seus outros trabalhos, o que é muito interessante e relevante, né, para o mundo, para a literatura e, enfim, para a formação de novas opiniões, porque a literatura está aí para isso, né, para poder ajudar a formar novas opiniões. Então, eu estou um pouquinho. Eu que agradeço. Muito Gratidão, obrigado. então. Fica com Deus todo mundo. Beijo, beijo. E você quer deixar algum recadinho pro pessoal? Gente, quem quiser visitar também meu canal no YouTube, é só digitar Poeta Marcelo Mourão que Legal. vocês me acham fácil, tá bom? Obrigado por tudo. Agradeço demais o público, agradeço muito mais a você pelo convite, Valeu. Geise. Tchau, Valeu tchau. mesmo. Beijo, beijo. Beijo.